do retorno que a gente vem tendo, né, das atividades, vamos dizer, o comércio, não é? Nós podemos ver aí muitas fotos, muitos comentários, o Brasil todo, sobre as pessoas irem para as praias, para as festas, né? Aquela coisa que diríamos assim, que ficou contido, a pessoa ficou com vontade de fazer, e quando veio a chance, deu o famoso chute no pé da barraca, ou no balde, e disse, vou voltar. E volta, não é? De uma forma assim, exageradamente irresponsável. Para muitos, não diriam todas as pessoas. Nós vimos na semana passada, e isso foi muito propagado nas redes sociais, que o Wuhan, onde tudo começou, o chinês começou a tomar algumas medidas, e diríamos até que entre essas medidas, a própria questão de que eles voltaram à normalidade aparente, né? Festas foram divulgadas, inclusive sem pessoas sem uso de máscara, sem uma situação diferente. Mas diríamos até que uma situação diferente daquela que vivemos. E você vai, nesse nosso comentário, reproduzir essa festa em Wuhan. E não foi uma festa antiga. É uma festa do pós-pandemia, lá em Wuhan. Milhares de jovens, pessoas lá num local de show, de um parque. E você vê que máscara ninguém usava ali praticamente, se eu estou vendo alguma. Eu não vi nenhuma. Ali já é um local de banho, né? De praia. Imagine, rapaz, uma praia dessa no Brasil, dessa maneira, hein? Então, tá aí as imagens. E nós começamos a entender que nós podemos fazer a mesma coisa. Que nós devemos agir da mesma maneira. Eu considero que não. Eu acho que é uma medida até irresponsável. A Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, uma entidade que inclusive busca, né, com um estudo muito avançado, a produção dessa vacina em parceria com laboratórios internacionais, ela defende em uma nota técnica que se adote uma forma mais prudencial em relação à questão da pandemia. Que não se pense ou entenda no momento que está tudo liberado, que liberou geral, como algumas pessoas estão fazendo. E você não precisa ir muito longe. Você está vendo em Jiquié, como em Itaúna, como cidades diversas do Brasil, de grandes e pequenas cidades, que as pessoas adotaram assim, medidas de comportamentos que não vão bem, né, ao encontro daquilo que nós entendemos que é o correto. Que é o correto e é o difícil de que providência seja tomada. Isso aí que estamos mostrando no momento são as imagens do Clóvis, Marrocos, né? Que mostram uma praça aqui de nossa cidade, um local público em que as pessoas chegaram extrema quantidade, assim, de uma hora para outra, um foi chegando, chamando o outro. Então, aqui não tem Covid, como se dissesse assim, mas não é bem por aí. Nós entendemos que ainda não é hora de um relaxamento tão radical. Podemos até ser mal entendidos. Quando falava sobre a questão das escolas, eu tentei fazer um comparativo, e alguns não entenderam na rádio, quando eu disse assim, as escolas prudencialmente, levando-se conta que estamos nos aproximando do final do ano, se você perguntar a um pai ou uma mãe, você mandaria seu filho para a escola? A grande maioria vai dizer não. Não mando, meu filho vai continuar em casa. Mas, entre essas pessoas que vão dizer isso, deve ter filhos mais velhos, jovens, ou não, que quando tem as festas vão para a rua e podem estar trazendo da rua para dentro de sua casa. Você vê que, como é um paradoxo, né, o comportamento, quantos e quantos desses jovens que estão nas festas, nas ruas, nas praias, nas piscinas, enfim, em qualquer lugar, que retornam para suas casas, contaminados ou não, e vão conviver com pais, com mães, com avós, com os irmãos, e que vão contaminar essas pessoas. Ontem eu via, todos viram, né, no Fantástico, eu reproduzi ontem na rádio, eu estou falando ontem, porque nós estamos na terça-feira, dia 1º de setembro,
fazendo esse comentário, aquele Cauã da dupla Cauã e Kleber Cauã, que é a dupla sertaneja, ele passou praticamente 18 dias em UTI, passando com sérias dificuldades, o pai, a mãe, a namorada, e ele na declaração que deu na emissora lá, que ele deu a entrevista na Globo, ele disse assim: eu não dimensionei, mais ou menos essas palavras, eu debochei da doença. Depois que eu tive é que eu vi o quanto eu errei. E peço desculpas por ter agido dessa maneira. Somente depois, ele é jovem, é uma pessoa nova. Então, são situações que é preciso passar por elas para você poder estar no entendimento de que é grave. Nós não estamos livres da Covid, da doença, e nem tampouco do fator gerador da doença, que é o coronavírus. Não acabou, não foi exterminado não, gente. Nem vacina nós temos disponível em nosso país e em quase lugar nenhum do mundo. Como é que nós vamos agora entender? Abrir o comércio, abrir o bar, abrir o restaurante, abrir isso, tudo bem, vamos retomar a economia, mas é tomar com prudência, com responsabilidade. Não justifica montanhas, grupos numerosos de pessoas marcarem encontro e irem para a fé como se tivesse, vamos enfrentar isso aí, porque a gente pode, nós não vamos nos acometer. É muita irresponsabilidade. Entenda ou não entenda, ou questione, não questione, desliguem o rádio e a televisão para não ouvir, não comente o assunto com medo de tratar do assunto por entender que o assunto não é agradável, mas eu vou continuar com a mesma linha de pensamento. Nós ainda não estamos livres do coronavírus, muito menos da Covid e suas graves consequências. Esse é o nosso comentário de hoje. Perfeito.